O tema hoje chama-se a cegueira espiritual. E eu declaro que você tem a mente de Cristo ativada. Uma coisa é ter a mente de Cristo, outra coisa é que ela esteja ativada. Porque às vezes a gente esquece. Então diga comigo: Senhor, a tua palavra diz que eu tenho a tua mente. Então me ajuda a pensar como você. Ora, se a Bíblia diz que nós somos deuses, porque somos filhos do Altíssimo, nem sempre a gente se comporta como tal. A gente esquece. Por isso é que estamos reunidos aqui quinta-feira. Eu quero convidar todos que puderem vir. Quinta-feira tinha um grupo bacana aqui, muito bonito, muito lindo. Foi um tema precioso também. E domingo. Para quê? Para estimular. Paulo diz: admoestando-vos uns aos outros, não deixando de congregar, muito pelo contrário, quanto mais perto está aquele dia, admoeste uns aos outros, né, para que você possa ser estimulado. Então eu quero, nesse início, enviar uma saudação a todos que acessam os nossos temas, por CD, DVD, YouTube, Facebook. Todos os abençoados estão nos acompanhando nesse momento. Por que não damos um aplauso a esses abençoados aí, em todos os lugares, né? Na câmera lá, Luiz. Luiz, eu queria que o pessoal lá do outro lado visse como a congregação está cheia. E dá uma, se você puder, dar uma passada assim nos abençoados ali, aqui e tal. Que hoje não temos nem cadeiras vazias, né? Outro aplauso agora que o mundo todo está vendo você. Olha aí, ó. Graças, Senhor. Isso é assim, que tremendo. E lá atrás, lá uma plateia bem bacana, bem bonita. E eu queria pedir a todos que ouvem essas gravações para compartilhar, multiplicar, fazer correr com todos os teus contatos. Certamente você vai fazer bem na vida de alguém. Bem, nós estamos diante de um monstro. E é contra esse monstro que a gente luta. E esse monstro está aí fora. É um monstro que está estabelecido há muitos anos. É um monstro que chegou colonizando essa nação com o entendimento europeu acerca da religiosidade. Nós estamos falando de um sistema religioso dominante. Essa é a nossa batalha. É um sistema religioso que está aí. Queira ou não queira, você quando sair daqui daqui a pouco, você vai passar em frente a um lugar desse. Você quando ligar o rádio ou a televisão, você vai assistir, você vai ver e você vai poder comparar. Às vezes a gente não aguenta ouvir. E é muito bom que a gente não aguente ouvir, é sinal que a gente já está, ufa, eu estou tão alimentado que eu já não aguento ouvir. Às vezes a gente para um pouquinho para ouvir as sandices que são ditas por aí. Então, esse tema hoje nos fala muito porque é um tema de viver diário, que fala, nos explica um pouco, coloca um pouco de luz acerca desse assunto. As pessoas estão cegas espiritualmente. Você deve dar graças a Deus a cada minuto por Ele ter iluminado os olhos do teu entendimento espiritual, por você ter sido um predestinado para entender essa palavra da graça. Isso é sinal que você tem uma especialidade da parte de Deus. Você é especial. Dentro da tua família talvez só você esteja, porque os outros não. Outras pessoas são inteligentíssimas, têm formação, têm terceiro grau, são pessoas que têm estudo, que têm boa educação, um status social maior do que o nosso, e não compreendem essa palavra. Como é que isso está funcionando? Será que isso está certo? Será que eu estou crendo numa coisa que realmente vai me levar para um propósito divino, correto? Será que eu estou numa onda de pregação de graça que está por aí? Por isso esse tema chama-se a cegueira espiritual. Então a cegueira espiritual, começando para você anotar, é a cegueira do entendimento.
Porque estamos falando de conhecimento, ciência, entendimento. Podemos dizer que são, para nós, né, que sinônimos: entendimento, espírito, conhecimento, ciência, em relação a este assunto. Vamos ler aqui alguns versos bíblicos. Isaías 29, verso 10. Lá no Velho Pacto tem uma palavra que nos dá um pouco de instrução acerca disso aí. Diz assim, ó: porque o Senhor Deus derramou sobre vós espírito de sono. Diga comigo, espírito de sono. É um comportamento, né? Um espírito com E maiúsculo. E fechou os olhos de vossos profetas, vossos pregadores, e pôs um véu sobre as cabeças dos vossos videntes. Aqueles que têm o dom de visão, estão com véu, estão velados, vedados. E toda visão para vocês será como palavras de um livro fechado, um livro selado, o qual, se for dado ao que sabe ler, e lhe disserem: leia isto agora, Hebreus capítulo 2, verso 14, Cristo se fez carne para, por sua morte, destruir aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Leia isto agora, e ele dirá: não posso, está selado. E se esse livro, próximo verso, for dado ao que não sabe ler, dizendo-lhe: leia agora isto. Efésios capítulo 1, verso 3. Não diga mais Deus te abençoe, porque em Cristo Jesus nós já estamos abençoados com quantas bênçãos? Todas. Ele dirá: não sei ler. Próximo verso. Diz, pois, o Senhor: porque este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, fazem louvores tremendos, aí por aí fora, músicas bonitas, tal, honram de boca, com seus lábios me honra, porém o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, o seu conhecimento está longe de mim. Diga: longe. Está bem? Aleluia. Longe de mim. E seu temor de mim não é mais do que um mandamento de homens que lhes foi ensinado. Aí está o problema. Ensinaram para esse povo. Ensinaram para o índio que andar nu era pecado. Quando chegaram aqui, ensinaram que você tem que fazer a fogueira santa para você ser prosperado na tua vida material. Ensinaram uma coisa ilógica, que você, para ser libertado, tem que fazer uma corrente. Corrente não é para libertar, é para aprisionar. Mas as pessoas estão idiotizadas, elas não podem ver isso. Corrente para libertação, não, corrente é para me prender, cara. Mas por que as pessoas não veem isso? Porque elas estão com esse espírito de sono. O espírito de sono que Paulo falou um dia lá atrás: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Então há uma cegueira geral no entendimento das pessoas, no entendimento espiritual, no entendimento das coisas de Deus, causada pela hipocrisia de um sistema religioso que foi imposto aí na terra. Então é contra isso que nós lutamos. O Ministério Reconciliados com Cristo, eu entendo assim. Desculpem se eu estiver sonhando, desculpem se eu estiver falando coisas como um louco, desculpem se eu estiver sendo uma voz no deserto, desculpem o que dizem, o que possam pensar de mim, o que for, mas o Ministério Reconciliados com Cristo é o ministério que Deus levantou para lutar contra esse sistema que está com espírito de sono. Ele só não tem sono para uma coisa. Sim, ao Senhor o aplauso. Ele só não tem sono para tirar o teu dinheiro.
Aí a coisa fica... Eu estava na rádio essa semana, cheguei, nosso programa vai de 5 às 6 da tarde, o programa de uma denominação vai de 4 às 5 da tarde, exatamente antes do nosso, e quando eu entro no estúdio, o programa deles está rolando, está no ar, e a gente acaba ouvindo, porque eu estou ali com a minha Bíblia, preparando as coisas, confessando, vamos alcançar, vai ser o melhor programa, vamos escolher as músicas que vão tocar aqui hoje, o WhatsApp que mandaram, essas coisas, preparando o programa. E estou ouvindo o homem falar: irmã, eu vou estar na igreja tal, a tal hora, no dia tal, na igreja tal, ao meio-dia, na igreja tal, vou estar às 2 da tarde, na igreja tal, vou estar às 4 da tarde, na igreja tal, vou estar às 6 da tarde, na igreja tal, vou estar às 8. Você, nesse dia, vai levar da tua casa, eu não sei qual é a farinha de trigo que você usa, mas você vai levar um pote com farinha de trigo que você usa na tua casa, e eu vou orar e vou abençoar a farinha de trigo da tua casa, e nunca mais vai faltar nada na tua vida. Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos luta contra a carne, nem o sangue. Eu não sei nem o nome desse homem, como tantos outros que falam assim, né? Eu não tenho nada contra ele, pessoalmente. Podemos até jogar futebol juntos, um dia, quem sabe, né? Não temos luta contra a carne e o sangue, senão contra principados e potestades, contra os governadores do desconhecimento. Trevas significa falta de... E um homem com um microfone de uma rádio na mão, falando para milhares de pessoas que vai abençoar a farinha de trigo daquela senhora, isso é um principado e uma potestade das trevas. Se trevas é desconhecimento, ele exerce grande influência, ele tem grande poder de persuasão naquela família. Isso é uma potestade. Nossa luta não é pessoalmente, eu não tenho nada contra ninguém, nem você. A nossa luta é doutrinal, porque isso é invenção de homens, como dizia Isaías. Me honram de boca, mas o seu coração está longe de mim, porque estão acostumados a doutrinas e mandamentos de homens que ensinaram para eles. Então, se eu estou criança num lugar desse, numa igreja dessa, eu vou crescer aprendendo a abençoar a farinha da minha vizinha. E quando eu for chamado no dom pastoral que eu tenho, a minha criatividade vai aflorar, porque isso é assim, e eu vou abençoar. Irmã, o teu marido foi embora, tem amante, traz um retrato dele, põe no envelope com 100 reais, ou 1.000 reais, ou 10 mil reais, nós vamos orar, teu marido vai voltar para casa, eu vou me transformar no maior bruxo. E a igreja vai encher. Por quê? Porque o povo está atrás do pão e do peixe. Você está atrás da palavra da verdade, porque a palavra da verdade produz o pão e o peixe. Ao Senhor. Contra hostes espirituais da maldade, porque alguns sabem que estão fazendo maldade. Sim ou não? Claro. Mas como é que eu vou deixar isso de lado se o meu feijão com arroz está aqui? Essa é a nossa luta. Quantos estão comigo nessa luta? Eu não quero nem olhar. Quantos estão comigo nessa luta? Porque a gente está lutando contra pessoas que estão na televisão. Nós ainda não. Que estão no rádio. Nós ainda não. Mas quando a gente chega lá com um tema desse aqui, a audiência vai falar assim: cara, isso aí, hein? É isso aí, hein? João Tavares está aqui, né, João? João tem um bar
ali na Taquara. E ele fica botando o rádio lá, no nosso programa de rádio, alto, e o pessoal entra lá para pedir um material qualquer que ele vende, um produto, e vai ouvir. E certamente alguém já comentou isso com ele. Olha, isso aí está certo. Mas por que as pessoas têm dificuldade de congregar? Por causa do sistema que está aí, que assusta. Ninguém quer participar de uma loucura dessa. Porque os ensinos nessas chamadas igrejas é baseado naquilo que os seus líderes preferem, em detrimento daquilo que o Evangelho diz. Por que isso acontece? Cleia, Romanos 10, verso 1. Irmãos, certamente o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para salvação. Vamos contextualizar? Irmãos, abençoados, certamente o desejo do meu coração, do meu trabalho, do meu esforço e da minha mente, e a minha oração, a minha confissão, a minha declaração a Deus, pelos irmãos da Assembleia de Deus, pelos irmãos da Igreja Católica, pelos irmãos da Igreja Universal, pelos irmãos da Igreja Batista, é para salvação espiritual ou salvação diária? Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos? Eles ainda não conhecem, porque eles estão lá em cadeias. Jesus não estava falando para cocaína, nem para roubo, ele estava falando para religiosos. Conhecereis a verdade vos libertará. De quê? Da religiosidade, que é pior do que a cocaína. Porque o cara que cheira cocaína sabe que está fazendo besteira, está mal, precisa consertar. Aqueles que já passamos por isso sabemos o que é o que eu estou falando. Mas aquele cara que está na religião, ele pensa que é melhor do que você. Por causa da hipocrisia. Então, isso Paulo já falava lá. Verso 2. Porque eu dou testemunho a vocês, irmãos, ministério reconciliados com Cristo, que os irmãos das assembleias, eles têm zelo por Deus. Aquelas irmãs ali são sérias, são pessoas honestas, são pessoas sinceras. São pessoas que estão indo lá dar sua vida, seu dinheiro, seu tempo, seu casamento, sua família, em prol de uma suposta obra que está agradando a Deus, supostamente. Eu dou testemunho que elas são sinceras. Por que eu dou testemunho? Porque eu já passei por lá. Outro dia eu falei isso para uma irmã e ela se espantou. Falei, irmã, eu tive no sistema religioso 9 anos, eu expulsei demônio, eu falava em língua, eu batizei gente nas águas, eu visitava os irmãos em casa, eu ia evangelizar no cemitério no dia dos mortos, era essa coisa toda aí. Eu sei como é que é, porque eu passei lá, eu não caí aqui de paraquedas. Agora eu entendo e louvo ao meu Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, por ter passado lá, porque isso foi para mim uma escola. E hoje eu posso ver o quão equivocado está esse sistema religioso. Eles têm zelo por Deus, olha aí, leia aí. Porém, não é conforme o entendimento. Não é. Por que não é? O próximo verso diz, porque quando eles ignoram a justiça de Deus e estabelecem a sua própria justiça, abençoar a farinha, orar pelo fio de cabelo do teu filho que está nas drogas, eles estão estabelecendo a sua própria justiça, porque isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Então eles não se sujeitam à justiça de Deus. E aí, o que acontece? O povo termina crendo num Cristo que não existe. O povo cria na sua mente a imagem de um Deus que só existe na sua mente. Não é o Deus bíblico, não é o Cristo bíblico, não é o Senhor da Bíblia. Não é o Deus criador de todas as coisas. Esse Cristo que o sistema religioso tem aí é um Cristo inventado pelos seus líderes. É um Cristo zangado, que se você vacilar, ele te joga no quinto dos infernos. Esse é o Cristo da religião. Na verdade, esse Cristo não existe. O que existe é o Deus que é misericordioso conosco. Você recebe essa palavra? Que nos amou mais do que tudo, porque nós somos a joia da sua criação. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí, ó. Qual é o resultado disso? Eles criam um Deus que só existe e criam uma Bíblia que só existe na mente deles. Criam uma palavra que só existe ali. Uns exemplos bobos aqui.
Você já ouviu? Deus ajuda quem cedo madruga. Não, meu, peraí. A Bíblia diz que Deus ajuda a quem cedo madruga. A Bíblia diz, né? Ué, não é na Bíblia, não? Não. Outro. Irmão, faça por onde que eu te ajudarei. Jesus Cristo falou isso. Porque esse é um Deus que está na cabeça deles. Diga-me com quem anda, que eu te direi quem tu és. É claro que isso são ditados da sabedoria popular, e se você for olhar literalmente, é claro que se você começar a trabalhar um pouco mais cedo que os outros, você vai levar vantagem, né? Mas daí aí ser evangelho, não é assim. Isso é um Deus torcido que eles têm aí na cabeça deles aí, né? E assim é o que demais acontece. Se eu falar demais, eu vou estar ultrapassando aquilo que Deus me deu. Por isso que nós estamos terminando. Assim é a doutrina da Trindade. Quantos já ouviram falar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Pai já está assim meio cansadinho, como os de 60. É um Deus tossindo, sentado, porque o joelho dói, meio assim com sono, cochilando, porque diz que velho cochila à toa, né? Aí Deus está lá cochilando. O Deus Filho, 33. Então 33 está na academia, saradão, tanquinho, né? E tem o Espírito Santo, que ninguém sabe direito quem é, aí simboliza como uma pomba. Eles. Olha para cá. Isso aqui não tem isso não. Não tem Deus ajuda quem cedo madruga, não tem, e não tem Trindade. Ué, eu sempre acreditei nisso. Pois é, por isso que aquele cara lá bem inspirado fez o filme O Alto da Compadecida. Quantos já assistiram esse filme? E quem não assistiu, se você quiser rir, veja esse filme. É uma caricatura do sistema religioso aí. O Alto da Compadecida. Veja. Se você quiser se divertir um pouquinho, veja. Né? Porque o que diz a Bíblia disso? Estamos terminando, como eu já disse. João 1, eu não vou pôr na tela, porque não está ali. João, capítulo 1. Eu só vou abrir a Bíblia para fazer de conta que eu estou lendo. Isso passa mais, né? Diz aqui, ó. No princípio era o Verbo. E o Verbo era... E o Verbo era com Deus e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Deus. Colossenses 2:9. Bem rapidinho, para derrubar essa doutrina. Colossenses, capítulo 2, verso 9. Olha o que diz aqui. Porque nele quem? Em Cristo. Aliás, eu vou ler o 8 para dar o contexto correto. Cuidai que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo as tradições dos homens. Porque Isaías condenou a tradição dos homens, né? Conforme aos rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, ou seja, em Cristo, né, habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Ou seja, Cristo é Deus. Diga bem alto isso. Cristo é Deus. Por quê? Porque em Cristo habita toda a plenitude da verdade. Diz que esvaziou-se da sua glória e habitou em forma humana. Deixou o seu trono vazio e veio morar num corpo semelhante ao nosso. Quer dizer que em Jesus de Nazaré não era o Filho, era o próprio Deus. Acontece que aquilo que sai de uma gravidez de 9 meses, como é que se chama? Colossenses 2:2 e 3, para terminar, diz assim, ó, para que sejam consolados. Não, peraí, verso 1. Porque eu quero que vocês saibam, irmãos, isso é verdade para mim, tá? Que eu vou ler aqui agora, hoje, contemporâneo. Poderia até dizer para você que essa escritura está se cumprindo hoje, na minha vida.
porque quero que vocês saibam quão grande luta sustenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por todos aqueles que nunca viram o meu rosto, para que vocês sejam consolados em seus corações, unidos em amor, até alcançar todas as riquezas do pleno entendimento, a fim de conhecer, entendimento com o objetivo de conhecer o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não nos quais, porque não são dois. Deus é um. Há um só Deus. Há um só Senhor. Há um só Evangelho. Se fosse assim, seria assim. Vamos orar. Porque são 3, supostamente. Eu tenho quanto tempo para orar? 30 minutos. Então vamos orar aqui. 10 minutos ao Pai, 10 minutos ao Filho e 10 minutos ao Espírito Santo. Só assim eles não brigam, não tem problema de ciúme. Abençoado. Esse monstro contra o qual estamos lutando é um monstro que está com o espírito de sono. Você está se dando conta de onde Deus te tirou? Você pode ficar de pé nesse momento? Terminamos aqui, vamos chamar os irmãos da música, do louvor. Fique de pé nesse momento. Você já se deu conta de onde Deus tirou você? O que Deus fez na tua vida? Aquele espírito de sono de Isaías 29 não está sobre a tua vida. Consequentemente, os teus argumentos para viver o dia a dia, eles são melhores e mais disponíveis do que os argumentos que os irmãos lá do sistema religioso podem usar. Porque eles têm os mesmos que você. O problema é que eles estão adormecidos nesse espírito de estupor que é sono. E você está desperto. Você um dia, o Senhor aclarou a tua mente, aclarou o teu entendimento, te trouxe para uma maior e mais excelente postura. A tua vida não é mais a mesma. Se você está aqui há 3, 4 meses, olhe para trás agora, faça esse exercício e veja como é que você mudou, como é que as coisas mudaram, como é que você reage agora, como é que você trata isso, como é que você trata aquilo. Hoje você sabe, Deus está no controle de toda a situação. Eu não posso me perder. As coisas que acontecem vêm da parte de Deus. Tudo obra e colabora para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Colossenses 2,10 diz que nele eu estou completo. Eu tenho que me comportar como mais que vencedor, embora às vezes eu encontre situações em que eu não pareça mais que vencedor. Mas como nós não andamos por vista, andamos por fé, embora a situação diga não, eu tenho que crer no Senhor que diz sim. O médico disse, vai morrer. O Senhor disse, vai viver. Eu digo sim ao Senhor e não ao médico. O banco diz, perdeu. E o Senhor diz, ganhou. Eu digo não para o banco e sim ao Senhor. O sistema religioso parece imenso, um Golias. E a gente parece o quê? Nem sei. Não me ouso nem a comparar com ninguém. Certo? Mas eu digo, não ao sistema religioso. E sempre agradecido ao meu Deus por um que chegue aqui. Nós estamos na rádio desde abril, desde julho, 10 de julho, primeiro programa. Hoje é dia 25 de novembro. De 10 de julho a 25 de novembro, a pessoa nova que chegou aqui, trazida pelo programa de rádio, foi o Roberto Elias, sua filha que está aqui. Um aplauso a eles.
uma pessoa, para nós, representa uma multidão. Porque nós não somos daqueles que vão ficar calados, nós somos daqueles que vão falar por essa palavra. Dê a mão a quem está do teu lado. Vamos fazer uma confissão em unidade. Diga comigo: meu Senhor, eu declaro nesse momento a tua cobertura angelical, abrindo portas para esse ministério, para os irmãos que congregam aqui, manifestando na vida de todos nós tua prosperidade e teu crescimento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenha o melhor domingo. Vamos louvar o Senhor. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.